Pessoal, então na página 19 tem um Organize as Ideias sobre pilhas, tá? Então vamos lá. Pilha é constituída por um processo de oxirredução, daí é para a gente completar, espontâneo ou não espontâneo. Veja, existem aí dois tipos, na eletroquímica nós estudamos pilhas e baterias, que é processo espontâneo, e a eletrólise, que é um processo não espontâneo. Então, pilha é um processo espontâneo, tá? Então você preenche lá. Em uma célula eletroquímica, o processo de oxidação ocorre. Macete. Oxidação ocorre no ânodo, vogal com vogal. Oxidação, ânodo. Redução, cátodo, tá? Então a oxidação ocorre no ânodo, enquanto a redução ocorre no cátodo. Beleza? A gente já vai ver algumas pilhas lá e vamos trabalhar isso. Na oxidação ocorre perda ou ganho de elétrons? Oxidação, ele perde elétrons, né? Porque ao perder elétrons, na redução vai existir então o ganho de elétrons, tá? Então tá aqui, né? Perda de elétrons e o ganho de elétrons. Os elétrons fluem pelo circuito interno ou externo de uma pilha? Pelo circuito externo, né? Pelo fio externo da pilha. Do para o. Então ele vai da onde para onde? Então ele vai de onde sofre oxidação, de onde ele perde elétron, para onde ele recebe elétron e sofre redução. Então ele vai do ânodo para o cátodo. Então aqui a gente coloca ânodo e aqui cátodo. Tá? Isso é o sentido dos elétrons no fio externo. Em uma célula galvânica, o cátodo é representado pelo eletrodo cátodo, né, cátion, lembrem lá. Então, em célula galvânica, isso aqui é importante porque depois pode confundir em eletroquímica, que em eletroquímica é o contrário. Mas na célula galvânica, o cátodo, né, lembrem lá, cátodo positivo, é representado pelo eletrodo positivo. E o ânodo ânion, né, como eletrodo negativo. Isso em célula galvânica, em pilha e bateria. Tá, pessoal? Em eletrólise é o contrário. Depois vocês vão entender o porquê. A principal função da ponte salina é manter o equilíbrio entre as cargas iônicas, né? Então lembrem lá que tem a ponte salina, as cargas elétricas passam pelo fio externo, né? E vai existir, né, o equilíbrio entre as cargas iônicas que vão, digamos assim, fechar o circuito da pilha. Beleza? Aí na página 26 está um exercício muito importante, pessoal. É um exercício que tem 3 pilhas, tá? E essas 3 pilhas eu vou fazer uma com vocês e vou dar o sentido dos elétrons das outras e eu quero que vocês façam as outras 2 pilhas. Tudo bem? Para vocês aprenderem. Bom, pessoal, a primeira pilha, a pilha número 1, lá na página 26, achem lá onde está a pilha número 1. Aí ele deu o potencial de redução do zinco, tá? E o potencial de redução do chumbo. Tudo bem? Então, potencial de redução do zinco, está dado aqui. Potencial de redução do chumbo. Pergunto, qual desses íons aqui tem maior potencial de redução? Ou seja, tem maior potencial de ganho de elétrons? Vejam, eles estão reduzindo os dois, são semi-reações de redução. Ó. O zinco está mais 2 aqui, aqui está 0. Aqui o chumbo está mais 2, aqui está 0. Né? São semi-reações. Está na página 24, acho que essa tabela, se não me falha a memória. Bom, quem que tem maior potencial de redução? O chumbo, está mais perto de 0, né? Menos 0,13, está mais próximo de 0. Isso aqui está mais afastado de 0. Então, qual que vai ser o sentido dos elétrons? Isso é muito importante na pilha para nós entendermos. O sentido dos elétrons, ele vai do zinco para o chumbo. Esse vai ser o sentido dos elétrons. Beleza, pessoal? Os elétrons, eles vão carregar negativamente esse eletrodo de chumbo, tá?
E aqui vai ficar carregado o eletrodo positivo. Tome cuidado para não confundir. Tá? Bom, onde chega elétrons é o polo positivo, é o cátodo. De onde sai elétrons é o polo negativo. Aqui então eu tenho o ânodo e aqui eu tenho o cátodo da pilha. Beleza? Esses elétrons, né, eles estão chegando para quem? Eu tenho dois chumbos, vocês estão vendo aqui? O chumbo da solução e o chumbo da barra. Tá? Eu tenho os dois chumbos. Qual é o chumbo que vai receber esses elétrons? O chumbo da solução. E daí o que vai acontecer aqui, turminha? Vai acontecer aqui de esses íons de chumbo que estão na solução, eles começarem a grudar aqui, ó, para receber os elétrons e fazem parte da barra. Então esse eletrodo, ele vai aumentar o seu tamanho, tá? Mas vejam, são os eletrodos de chumbo 2+, que vão se aproximar desse eletrodo negativo. Nesse eletrodo, no cátodo, vocês lembram lá o que ocorre no cátodo? No cátodo ocorre o processo de redução. Quem que está sofrendo redução? Então, cátodo, ó, consoante com consoante. O Pb 2+, ele está ganhando elétron e está se tornando o quê? Está se tornando neutro. E aqui, pessoal, ao sair elétrons dessa barra, lembra que tem a nuvem de elétrons aqui no zinco? É isso que prende o zinco? O zinco ele começa a sair para a solução na forma de zinco 2+. Tá? Começa a ionizar o zinco aqui 2+. Então aqui essa barra do zinco ela vai corroendo, ela vai diminuindo, porque o zinco zero, o zinco metal, ele vai se transformando iônico e vai dissolvendo na solução. Tá? E o que acontece com a ponte salina? Como aqui a solução está ficando carregada positivamente, o Cl- ele vem nessa direção para tentar neutralizar essa solução com carga iônica. E o K+ aqui, desse processo de ionização, ele vem para cá, porque aqui está saindo positivo, mas tem um sal aqui negativo que, em relação ao Pb2+, ele está aumentando a sua concentração. Então esse K+ vem para tentar neutralizar. Então nós temos o equilíbrio iônico aqui na ponte salina. Beleza, pessoal? Então voltem aí, né? Voltem nas aulas anteriores, para quem não entendeu, e vamos escrever aqui. Quem que é o cátodo? Né? Quem que é o cátodo aqui? O cátodo vai ser o chumbo, Pb2+, Pb. Essa célula aqui. Quem que é o ânodo? O ânodo vai ser o zinco, Zn, zinco 2+. Então, ó, eu já coloquei em posição do que? Esse chumbo aqui está sofrendo o quê? Redução. Então, eu coloquei ó, na posição. O chumbo está sofrendo redução, então no cátodo. Cátodo, redução, consoante com consoante. No ânodo está ocorrendo oxidação, vogal com vogal. Tá? Quem que é o eletrodo negativo? O eletrodo negativo é o eletrodo de zinco. Quem que é o eletrodo positivo? O eletrodo positivo é o eletrodo do chumbo. Qual que é a semi-reação anódica? Que reação que está acontecendo aqui no ânodo? O zinco da barra está perdendo elétron e está se transformando em zinco iônico. Então é essa reação aqui. Estão vendo que ele representou uma reação de oxidação? O que está acontecendo no cátodo? No cátodo está acontecendo a redução. Então, o chumbo da solução tá ganhando elétron e está se transformando em chumbo sólido. Está aumentando aqui a barra de chumbo. Qual é a equação global? A equação global eu somo essas duas. Ó, eu vou cortar os elétrons aqui, deixa eu mostrar para vocês. Que nem a gente fazia lá na lei de Hess, tá? Ó, eu corto esses elétrons aqui e baixo o resto. Tá bom? E daí eu vou ter o que? Zinco mais chumbo 2+,
né, formando zinco 2+, mais chumbo. Qual que é o diferencial de potencial? Diferença de potencial eu faço o cálculo, o DDP. O potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor. Né? Então é menos 0,13 menos 0,76, que vai ficar mais 0,76. Potencial de redução é 0,63 volts. Esse potencial de redução sempre tem que dar positivo, tá? O DDP sempre vai dar positivo. Representação simplificada por barras. Então, por barras a gente coloca o zinco sofrendo a oxidação, tá? Barra dupla que indica a ponte salina. Os elétrons estão passando desse zinco que está sofrendo oxidação para o chumbo que está sofrendo redução. Então, prestem muita atenção nessa representação. Aqui, ó, eu representei um processo de oxidação do zinco e depois da barra eu represento o processo de oxidação do chumbo. Ó. Chumbo 2+, e daí chumbo 0. Ele reduziu aqui. E aqui o zinco 0 se transformou em zinco 2+, ele oxidou. Tá? Continuando. Qual é a espécie química que se oxida? Quem que vai se oxidar nessa solução? Quem se oxida, né, vai ser o zinco. Qual zinco? O zinco da barra, o zinco sólido. Ele que perdeu elétrons. Então, esse zinco da barra aqui que perdeu elétrons. Quem que se reduz? O chumbo da solução. É ele que ganhou elétron. Tá? Sentido dos elétrons pelo fio condutor. Sentido do zinco para o chumbo. Então vamos escrever. Os elétrons saem do ânodo, eletrodo de zinco, e entram no cátodo, eletrodo de chumbo. Qual é a lâmina que corrói? A lâmina de zinco. Qual é a lâmina que aumenta de massa? A lâmina de chumbo. Íon metálico cuja concentração aumenta. Nas duas soluções, qual que é o íon metálico em que a concentração vai aumentar aqui? É o de zinco, né? Que ele vai sair da barra por oxidação e vai aumentar a concentração. Tá? Íon metálico cuja concentração diminui é o chumbo, porque do chumbo ele sai da solução e se liga lá na barra. Beleza, pessoal? Pessoal, tem mais 2 pilhas nesses exercícios aqui, eu quero que vocês façam, tá? Porque até eu não tenho muito tempo nessa aula. Nesse aqui ele já deu o sentido dos elétrons, ó, e já deu o valor do DDP. Tudo bem? Então ele já deu o valor do DDP e já deu o sentido dos elétrons. Nesse aqui, turma, ele está mostrando quem está oxidando e quem está reduzindo. Para vocês calcularem o DDP, a diferença de potencial dessa solução, vocês consultem aquela tabela que está, acho que na página, deixa eu ver aqui, aquela tabela que está na página 24, tá? Então na página 24 tem uma tabela dos potenciais de redução, vejam lá do zinco e do cobre. Mas aqui no caso o cobre está reduzindo, né? O cobre da solução está reduzindo e o zinco da barra está oxidando. Essa aqui é a pilha de Daniel, tá? Daí na página 32 tem um exercício para vocês fazerem, que é para consultar a tabela dos potenciais padrão de redução, apresentado na página 24, e determinar a equação global e o DDP para as seguintes pilhas. Eu vou fazer só a letra A aqui. Ó. Moçada, ele está mostrando para nós. O manganês está oxidando, barra dupla, e o níquel está reduzindo. Então, primeira coisa, lá na página 24, né, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os potenciais de redução. Tá? Pega o potencial de redução, né? O potencial de redução do níquel é maior do que o potencial de redução do manganês. Então aqui, né, o manganês ele vai oxidar, a gente vai inverter essa reação, e o níquel ele vai reduzir, eu vou manter essa reação. Né? Lembrando que naquela tabela da página 24, todos os elementos estão reduzindo. Né? Então quem tem maior potencial de redução vai reduzir. Tá? Então, o outro que oxida, nesse caso é o manganês, eu vou inverter. Olhem aqui, ó. Então, a semi-reação anódica. O manganês, eu estou invertendo a equação, porque ele vai oxidar. Manganês está oxidando mais 2 elétrons. Na semi-reação catódica, no cátodo, vai ocorrer a redução. Então, o níquel vai estar ganhando elétron e está formando níquel sólido. Escrevi as 2 reações. Reação global.
né? É só cortar os elétrons aqui e escrever aqui embaixo. Às vezes precisa multiplicar por 2, por 3, tem que ajustar. O número de elétrons perdidos deve ser sempre igual ao número de elétrons recebidos. Na próxima aula a gente vê alguma coisa disso, tá, pessoal? E por fim, né, o cálculo do DDP da pilha. Eu pego o potencial de redução do cátodo, menos o do ânodo, o maior menos o menor, menos com menos é 0,92 volts. Beleza, pessoal? Abraço.